Bem, a UGT, ao longo dos últimos anos, tem vindo a colocar ao país um conjunto de preocupações no sentido de fazer diminuir a incidência nos custos do trabalho para responder à crise que o país, enfim, teve que enfrentar desde 2008 e de uma forma muito mais permanente a partir do momento em que nos foi colocado o resgate financeiro, portanto, entre 2011 e 2014. E, na nossa opinião, com o devido respeito, ou salvo melhor opinião, para o Governo, achamos que a política de austeridade já devia ter terminado uma vez por todas. Ora, o que nós assistimos ontem é o Governo vir apresentar ao país um conjunto de medidas que preconizam a manutenção de um conjunto de políticas de austeridade que fazem de novo incidir sobre o fator trabalho um custo acrescido a que os trabalhadores efetivamente, pelo menos a nossa opinião, não teriam uma expectativa que viesse a acontecer. Não faz sentido manter a contribuição extraordinária de solidariedade, embora ela se aplique a cerca de 30 mil portugueses que têm vencimentos acima dos 4 mil e cerca de 300 euros. Não faz sentido manter o corte dos salários da função pública. O facto de estarem a diminuir, ou tentar diminuir 20% ao ano, significa que só daqui a 4 ou 5 anos, ou 2019 em princípio, é que o assunto estará resolvido. Ora, a nossa opinião é de que a questão da reposição salarial devia ser imediata, devia ser um facto. Não faz sentido continuarmos a olhar para a discussão neste momento sobre a questão da segurança social, sobre os problemas da sustentabilidade da segurança social, quando estamos a 5 ou 6 meses de uma anti-eleitoral para as legislativas, e faria, na nossa opinião, sentido, e é isso que vamos defender e continuamos a defender, que deveria haver um entendimento alargado entre os partidos com assento parlamentar, nomeadamente e de uma forma mais fremente os partidos que têm governado o país desde 1975, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o CDS-PP, no sentido de tentar chegar a um consenso tão alargado quanto possível para se de novo fazer uma reflexão para uma eventual reforma da segurança social. E, portanto, o facto de ter discutido a possibilidade de baixar a TSU só para as empresas, nós não estamos de acordo. É estar, como eu às vezes costumo dizer, a fazer reavivar o morto. Foi algo que mereceu dos portugueses uma fortíssima rejeição em 2012. Não sei porque é que o Governo, em pleno ano 2015, com eleições à porta, independentemente das questões eleitorais, afinal acabou por não se esquecer de uma preconização de uma medida que mereceu uma rejeição e trouxe mais de 1 milhão de portugueses para a rua. O que importa é, através do diálogo, através do entendimento, de uma discussão aprofundada entre os vários partidos com assento parlamentar, tentar chegar-se a uma solução, a um entendimento alargado. Enfim, há um conjunto de matérias que naturalmente não deixam de nos preocupar e aqui o Governo terá que tentar dar resposta, mas não apenas o Governo. O Partido Socialista não pode estar desligado de um conjunto de consensos que são necessários na sociedade portuguesa. E aquilo que nós temos vindo a dizer, e mais uma vez repito, é que há um clima de grande rispidez, de aparente inflexibilidade nos discursos dos vários partidos. Percebemos que naturalmente, se calhar até com alguns discursos eleitoralistas ou outros menos eleitoralistas, mas o que importa é olharmos para as questões de futuro e percebermos que o Governo não pode continuar a cortar salários, não pode continuar a cortar pensões, não pode continuar a dificultar a vida aos portugueses, não pode fazer reformas da administração pública contra as pessoas e, portanto, para nós as pessoas estão no centro das políticas ou devem estar no centro das políticas e, neste momento, a única coisa que está no centro das políticas do Governo são os cortes salariais, os cortes nas pensões. E há aqui entender que criar medidas no sentido de combater a austeridade de uma forma definitiva. São anos para reduções. Costuma-se dizer que quando o pau vai e vem, folgam as costas, e os portugueses não veem as costas folgadas nos próximos anos. Deveria haver sinais de confiança na economia. E não há confiança na economia se os trabalhadores não estiverem conquistados para isso. Ora, os trabalhadores, os reformados e os pensionistas deste país têm pago um preço demasiado elevado, que o próprio Governo, por vezes, afirma que os portugueses fizeram tantos sacrifícios, não podemos agora deitar tudo para trás das costas. A pergunta que se faz é, então, quais são as despenalizações que os portugueses vão sofrer? E continuamos a ver políticas de austeridade. Eu acho que é um momento de, efetivamente, o Governo e os partidos que suportam terem posições claras em relação àquilo que querem para o futuro. E nós, o GT, não queremos a continuação de uma política de austeridade. Faça incidir sobre os rendimentos, o trabalho, a continuação das penalizações, dos sacrifícios e das dificuldades. Há 2 milhões de pobres em Portugal, fala-se de demografia, fala-se das questões de coesão social e territorial, fala-se do que se quiser. Agora, tem que se envolver em clima de diálogo, de concertação e dos parceiros sociais também, aquilo que são, neste momento, as medidas preconizadas pelos vários partidos.